primeiro e o segundo, líderes e liderados, o perigo da insubmissão, da rebelião e do abuso de autoridade. Humildade, uma qualidade que quando eu descubro que tem, já perdi. Será que você é humilde? Tem uns 40 de tarde aqui que não é humilde, só uns 20 passou lá e olhou o livro. Não é para comprar não, é para olhar. Mas não foi humilde nem de ler a contracapa do livro. Vacina contra a síndrome de Lúcifer. Isso aqui, o perfil do arrebatamento da igreja. O que é isso aqui? Isso aqui é o Casabeca com Isaac, aonde eu mostro o quê? Que as características de Rebeca é o perfil da igreja que vai ser arrebatada. Enquanto Isaac é um tipo de Cristo, Abraão é tipo de Deus Pai, Eliezer é o Espírito Santo, Rebeca é o tipo da igreja, as joias que ela recebeu é os dons que a igreja tem, os camelos são os pastores que carregam a igreja, Isaac é Cristo que está aguardando a Rebeca depois do deserto. Você precisa ler essa história tremenda. Todo este kit você paga R$350 e divide em 4 vezes. Compra 1, compra 2, compra 3, compra 10. Abra sua Bíblia em Romanos 13:8. É o assunto que nós iniciamos. Eu vou concluir agora a minha fala com os irmãos, dizendo, pastor Eliseu, que tudo que nós falamos aqui nesse dia, sobre esse tema, e que vou falar agora, representa 5% do tema. Eu tenho feito igrejas, discipulado de 22 aulas, uma aula por semana online, com obreiros, com liderança, 22 aulas. Estou falando para você de 22 horas de ministração, para formar a visão do princípio de autoridade, para evitar esse corpo mole, a murmuração, a rebelião, a divisão que tem acontecido no seio da igreja, onde eu encontro pastores que estão sugados por causa do peso da insubmissão, cansados no ministério, desistindo de ministério. Romanos 13:8, está na tela. Romanos 13:8. Desculpa, irmão, 13:7. 13:7. O que está escrito? 1, 2, 3. Amém. Podem tomar assento. Irmãos, nós trabalhamos pela manhã o conceito de autoridade. Trabalhamos à tarde o conceito da quebra de autoridade. Eu vou trabalhar um pouquinho com vocês agora o conceito do reconhecimento de autoridade. Diga comigo, reconhecimento de autoridade. Olha o que diz o apóstolo São Paulo. Pagai a cada um o que deveis. Diga, eu tenho dívida com a autoridade que está sobre mim, no nível que ela se encontra. Paulo aqui agora está, irmão, subdividindo a autoridade. Então o que é que Paulo faz? A autoridade que está sobre você é digna de imposto? Paga imposto. É digna de recolher tributo? Recolha tributo. É digna de ser temida? Tema ela. Ela é digna de honra? Pague a honra a ela. Então quer dizer que honra não é condicional. Honra é pagamento. E quem não paga a honra está devendo. Então eu vou olhar com vocês agora sobre o princípio do reconhecimento da honra. O que é honra? Diga comigo, honra é a sabedoria de reconhecer diferença. Eu só honro se eu reconheço. Sem reconhecimento não tem honra. E se eu não honro é porque eu não reconheço. Olha como é estreita a questão de honra. A Bíblia diz que eu devo honrar a Deus. Por exemplo, você acabou de ter uma atitude de honra. Você sabe que Deus tem prazer em oferta,
Então você não deixa de vir no culto sem ofertar. Provérbios 3:9 diz que honre ao Senhor com as primícias de toda a tua. Se nós estivéssemos aqui num seminário de finanças, eu ia explicar para você o que é oferta de primícia. E a tua vida muda nesse sentido. Escute isso. Então nós devemos, diga comigo, honrar a Deus. A Bíblia diz, honra ao Senhor teu Deus. Segundo, a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua. Mas em terceiro lugar, a Bíblia diz em Romanos 12, que nós devemos honrar uns aos. Mas a Bíblia diz também que eu devo honrar o servo fiel. Espera aí. Então a honra está em cima, a honra está no nível e a honra está abaixo. Significa o quê? Não tem ninguém que não mereça ser honrado. Por quê? Porque honra é a sabedoria de reconhecer a diferença. A atitude mais neófita é nivelar todo mundo. Seja em qualquer ambiente for. Jesus contou-nos a parábola dos talentos e disse que saiu dividindo o talento a cada um. Deu 1, deu 2 e deu 3. E a Bíblia diz, segundo a sua, ele deu segundo a sua, olhou para ti e disse, a capacidade desse aqui é 1. Olhou para esse e disse, aqui eu pus capacidade para 2. Olhou para esse, eu pus capacidade para 3. Negocie com o que eu dei a vocês, até que eu venha. Quando ele voltou, ele disse, como é que está o trabalho, como é que foi a manobra durante esse tempo? O primeiro multiplicou, o segundo multiplicou. O terceiro, ele disse, cadê? Ah, está aqui. Eu fiquei com medo de ti, enterrei na areia. Ele disse, escuta, por que não pôs no banco? Para mim receber pelo menos com juro. Porque Deus não exige mais do que te deu, mas não aceita menos do que te entregou, viu? O que ele entregou, ele quer de volta. Deus não lança para perder. Ah, eu tive medo. Por quê? Tu és homem mau. Ceifa onde não semeaste. Como assim? Se semeou na vida dele, ele está mentindo. Ele está acusando o caráter do Senhor. Tira o que ele tem. E dá para quem? Para o que tem o quê? Mais. O que é isso? Quem mais trabalhou merece ser mais honrado. Reconhecimento mediante o trabalho feito. Só um exemplo de reconhecimento. Agora presta atenção. Se honra é reconhecimento, e eu tenho dever com a autoridade que está sobre mim de pagar essa honra, a quem eu estou pagando honra? Porque o nosso contexto de assunto aqui é a autoridade. Eu disse de manhã e vou repetir agora. A autoridade não é uma pessoa. A autoridade é um princípio divino que ele coloca sobre pessoa. E aonde a autoridade está, o texto está dizendo, reconheça essa autoridade e pague a ela o que você deve a essa autoridade. Se essa autoridade é digna de honra, honre a ela. Então vamos contextualizar na autoridade eclesiástica agora. Será que a autoridade eclesiástica merece ser honrada? Hã? O que os irmãos acham? Sim ou não? Autoridades eclesiásticas merecem ser honradas? Paulo disse em Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses, reconheçais os que trabalham entre vós, os que presidem entre vós no Senhor, porque por causa do ministério deles, vocês têm paz, vocês são abençoados.
Então, se você colhe dele, reconheça ele, porque ele carrega algo que muda a sua vida. A Bíblia diz que nós devemos honrar. A Bíblia diz que nós devemos reconhecer. E como é que eu honro uma autoridade eclesiástica? Qual o princípio de honra? É reconhecendo a sua voz de comando, reconhecendo a sua vida, reconhecendo a sua dedicar. Como é que está dando nomezinho hoje assim? Tem nome até pejorativo para isso. Se você quer honrar o teu líder, alguém diz que você é o quê? É o quê? Puxa-saco, bajulador, o que mais? Quem me dá mais um adjetivo aí? Olha para o seu irmão e diga assim, tudo que a Bíblia gosta. Tá fraco, irmão? Diga para quem está ao seu lado, diga tudo que a Bíblia gosta. É de um bom puxa-saco. Não, calma que eu vou te provar. Provérbios 27, 18. Cadê o menino? Foi arrebatado do som, agora danou. Vem, puxa-saco, não vem, Provérbios 27, 18. Eu vou adiantando o versículo até que ele põe. Quem planta uma figueira, come dela. Quem vela pelo seu Senhor será honrado. Hã? A Bíblia diz que quem cuida, plantou a figueira, pastor Eliseu, está cuidando dela. Aí ela deu fruto. Você está cuidando da figueira e não vai comer do fruto? Não, a Bíblia diz quem, olha lá, o que cuida de uma figueira e o que atenta para o seu Senhor. O que é atentar? Se o pastor passar a mão na cabeça, você pergunta, está com dor de cabeça, pastor, quer um comprimido? Coe durinho em cima assim, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Agora vai sobrar para o irmão aqui, eu falei que eu ia pegar ele, chegou a hora. Ele mudou de roupa, ele está por aí, eu pego ele agora. Deixa eu achar ele. Ali, varão, sim. Tá ele e o pastor lá, e o pastor disse, olha, vamos comprar 2 livros, você lê para lá e lê para cá, depois nós troca. Erro do pastor e dele, que não quis comprar um cada um para me ajudar, mas tá bom. Aí eu disse para ele assim, meu irmão, eu presente, pastor meu, não paga conta. Você está deixando de ser abençoado. E ele fez uma brincadeira, eu nem lembro qual. Que foi que você falou? Que eu vou lançar-lhe uma praga agora? Só não vou porque ele voltou lá, comprou mais livro depois. E quando terminar, ele vai acabar fechando o kit. Diga comigo, quem atenta para o seu Senhor. A palavra atentar tem outras traduções que diz zela, cuida. Será o quê? Eu vou começar dando um exemplo bem bonito para você. Havia um homem na porta. Quando escutou que uns traíra estavam querendo se levantar contra o rei, a matar o rei, ele fez a notícia chegar na guarda do rei. Ó, tem uns traíra aí querendo te derrubar, rei. Ele foi você chama isso hoje do quê? Puxa, Deus gosta de? Deus gosta de? Deus gosta de bajular? Deus gosta disso. Ele foi e comunicou o fato. Sabe o que aconteceu, pastor Eliseu? Avisaram o rei foi livre. Sabe o que aconteceu com ele? Continuou na porta. Só que deixa eu lhe dar uma informação. Se eu honro o pastor Eliseu, não é ele que vai me pagar. Até porque ele não tem possibilidade disso. Eu mereço muito mais. Qualquer pagamento que essa igreja fizer para mim aqui é menos do que eu mereço e mais do que vocês podem. Então não tem limite.
Agora, quem é o pagador de honra? Não é o pastor Eliseu, é o dono da honra. Porque o dono da honra não é ele. Se ele está recebendo honra, ele está recebendo honra que não pertence a ele. Passa por ele. Mas a honra é aquele que pôs o ministério sobre ele, que deu o pastorado a ele, que deu a unção a ele e que prosperou o caminho dele. Então ele não é honrado porque chama Eliseu, ele é honrado porque é pastor Eliseu que carrega o ministério. E quem é que paga, pastor Paulo? É o dono da honra. O que foi que Jesus ensinou? Se você entrar num ambiente e não lhe receber dignamente, por favor, quando vocês saírem e forem pregar lá, em Pedro Leopoldo, se não te tratar direitinho, Edir, saia de lá assim, ó. Nunca mais eu volto naquela miséria. Preguei de manhã, de tarde, de noite. O povo ruim de serviço. Por quê? Por causa de mim? Pelo que eu cá? Deus está dizendo, pega o que é meu, que eu te dei, sai do ambiente e não volte no ambiente. Você quer ver um exemplo? Marcos registra no capítulo 6 que Jesus começa a fazer uma cruzada em Nazaré e chegou uma turminha e disse, o Nazareno que está pregando aí, conheço o pai dele, rapaz, ele é lá da carpintaria, conheço a mãe dele, ele que está fazendo essa cruzada? Esse que era um pregador importante. A Bíblia diz, e Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, se não curar uns poucos. Por quê? Diga comigo, aonde não tem honra, não tem favor de Deus. Está entendendo, irmãos? Jesus não pôde fazer. Tem alguma coisa que ele não pode? Tem. O quê? Desonra. Se tem desonra, ele não comunga com o ambiente. Por isso a Bíblia diz, se não te receber, não briga, não contenda, não arruma confusão. Saia carregando tudo que você levou, bata o pé e não volte no ambiente. É sério isso, gente? Será que tem importância o princípio de honra ou não? Mardoqueu comunica. O que acontece com ele? Nada. Ele fica na porta, continua sendo maltratado na porta. Mas o versículo está dizendo, quem atenta, quem vela pelo seu Senhor, lá um belo dia o rei perde o sono. Vai ler crônicas, tanta coisa para ler, o olho dele bate aonde? Um certo homem por nome Mardoqueu comunicou à guarda oficial que tinha alguns eunucos conspirando contra a vida do rei e a vida do rei foi poupada. O rei disse, nunca ouvi acerca desse homem. O que será que fizeram a ele? Amanheceu o dia, o rei chamou o primeiro-ministro, chamado Amã. Amã, que se fará o homem cuja honra o rei se agrada honrá-lo? Amã disse, eu acho que esse homem deve ser eu. Tem outro que não é? Eu vou desenhar o script para o rei. Já que quem vai honrar é o rei, e honra não é o que eu quero, é o que você pode, que a Bíblia diz, pague honra. Honra eu recebo, eu não exijo. O pagamento é você que vai me dar. Se eu chego na casa do Paulo, Paulo pode me dar picanha.
Mas Paulo me dá arroz com ovo. Não tem problema. Eu vou comer arroz com ovo. Mas maldito ele que escondeu a picanha. Agora escute. Se ele só tem o arroz com ovo, ele está me honrando com o melhor que ele, não é o melhor que eu exijo. É o melhor que ele, tá entendendo, irmão? Por isso não tem desculpa para honra. Ai, como eu gostaria de honrar o irmão, gostaria nada, irmão. Se você gostasse, você honrava com o que você tem. Pastor, não tenho nada, dê nada. Dê paz do Senhor, dê um abraço. Ai, pastor Eliseu, eu amo o senhor. Como eu gostaria de honrar o senhor. Gostaria não, irmão. Se você não estava trabalhando, se você não estava num ambiente de força maior e não compareceu aqui na convocação do seu pastor, isso foi a maior declaração de desonra que você fez com ele nessa escola bíblica. Eu sou pastor há 20 anos num campo que quando eu assumi um pastor só ficou 43. Quando eu assumi o que eu tinha de idade, tinha pastor que tinha de ministério. Então, quando eu assumi, o ambiente era hostil. Aí eu fui realizar uma escola bíblica. Uma igreja com 70 e poucas congregações, mais de 300 obreiros. Reuni a diretoria, fiz pastorzão. Ei, pastor, tamo junto, tamo junto. Diga, tá junto, nunca significou tá unido. Chega no aeroporto, tá todo mundo junto na sala de embarque. Daqui a pouco cada um pega um voo para um lugar. Vai na rodoviária, tá todo mundo junto. Daqui a pouco cada um pega um ônibus para um destino. Tá junto não significa estar Ei, pastor, tamo junto. Eu me convido, pregador, prepara a escola bíblica. Era um feriado, ia começar a escola bíblica de manhã. Estou esperando esses povos chegar, irmão. Cadê que os miseráveis não vêm? Quais 300 obreiros? Quem ousa aí dizer quantos vieram? Quantos? Nunca vi. 50? Nunca vi tanta fé nem em Israel. 18, pastor Eliseu. Olha, até hoje eu passo mal quando eu lembro disso, mas não devia nem ter tocado nesse assunto. Ainda bem que os que não morreu, tá na cama, tá aleijado, tá para lá. Uh! Mas um grande pastor chamado Severino Pedro, eu tinha convidado ele para dar uma aula para nós. Um grande escritor. Ele falou assim, meu amigo, ele falava meio assim, disse, meu amigo, deixa eu lhe falar uma coisa. Tem quanto tempo você está aqui? Não, pastor, faz 6 meses que eu assumi a presidência. Pois é, meu amigo. Demora 5 anos para você botar o pezinho no chão aqui, viu? Tenha paciência. E é verdade, irmão. Depois de 5, 6, 7 anos foi que eu fui ter paz. Sofri 4 rebeliões. Isso que eu estou ensinando para vocês aqui, eu vivi. Eu tenho uma hérnia aqui que é fruto dessa miséria, irmão. Verdade. Estresse, estresse. Hoje eu vivo em paz. De tanto ensinar. Mas eu sofri esse trem na pele. É vontade não falta, pastor. Mas vontade é um trem que dá e passa. Só é ficar firme, passa. Não, vá não. Um dia eu reuni com os obreiros e falei assim, ó, aqui, ó. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês estão querendo me matar, né? É claro que isso não é literal. Mas eu avisei para eles, falei assim, ó, antes de eu infartar, a maioria de vocês vai primeiro. Irmão, vocês não queiram saber o que é o diabo na igreja, usando gente arrogante, prepotente. Você fica enxugando o gelo por causa da desonra. A igreja foi fazer meu aniversário.
Os outros saíam cortando por trás. Na minha frente, os miseráveis, pastor, vai ser uma benção. E por trás, para que aniversário? Se fizer para ele, tem que fazer para o bispo, o segundo bispo, o quarto bispo, o quinto bispo, o diácono, o presbítero, o cooperador. É porque todo mundo é igual. Quem foi que falou que todo mundo é igual? Da onde você tirou isso? Quem vela pelo seu Senhor, honra eu pago com aquilo que eu. Então ninguém está isento da honra. Quando você recebe uma convocação que você não atende, você está desonrando. Por quê? Porque você achou qualquer outra coisa mais interessante de fazer do que honrar o teu líder. Amã disse, o rei vai pagar? Então, se é o rei vai pagar com o que tem. E o que o rei tem de melhor? O vestido dele. E o que o rei tem de melhor? Aquele cavalo lindo. E o que o rei tem de melhor? O desfile oficial que ele faz. Então ele foi colocando que este homem seja vestido com as vestes reais, que este homem monte no cavalo do rei. E se é para o rei honrar, tem que ser coisa grande. E que o maioral dos maiorais puxe o cavalo, aponte para ele e diga, assim se fará o homem, cuja honra o rei se agrada. Quando ele traz, vocês conhecem a história, o rei disse, pss, pss, não caia uma palavra do que você disse. Gostei do script, do protocolo. Esse homem é Mardoqueu. Ele está lá na porta, mas ele é digno de ser honrado, porque se ele não vela por mim, eu estava morto hoje. Ele precisa ser reconhecido. Chegaram lá, Mardoqueu, corre que o rei te chama. Será que eu vou morrer? Não, você vai ser honrado. Ô irmão, deixa te chamar de puxa-saco. Deixa falar que você é bajulador. Perca a tua bênção por causa disso, não. Honre a tua liderança. Honra o teu pastor, honra o dirigente da tua congregação. Honra a tua líder do círculo de oração. Honra o teu professor da escola dominical. Honra aquele que ministra sobre você, que está lá transbordando na tua vida. Ô mulher, honra esse marido teu. Ô marido, honra essa esposa sua. Ô filhos, honra vossos pais. Que o pagador de honra não fica devendo nada a ninguém. Trouxeram Mardoqueu, vestiram ele, botaram no cavalo. Mardoqueu disse, nem sei o que está acontecendo, porque honra te surpreende. Tem bênção para chegar que está retida por falta de honra, viu? Aí daqui a pouco, olha o desfile. E o inimigo na frente, trincando os dentes de raiva. E o Mardoqueu? Agora, Deus sabe quem ele pode honrar. Tem gente que não pode ser honrado, que o coração é mau. Amã era um deles. Porque sabe o que diz a Bíblia? Depois do desfile, a Bíblia diz assim, e voltou Mardoqueu para a porta. Depois de montar no cavalo, voltar para a porta? O problema não é montar no cavalo, é descer do cavalo. Tem gente que depois que monta não desce nem na bala. Não. Eu vou explicar, eu vou trocar isso de graúdo para miúdo. Se me tirar desse cargo, eu saio da igreja. Demorou, meu irmão, vaza. Desce desse cavalo. Por quê? Se Mardoqueu finca o pé, não, eu agora já estou aqui em cima, não desço mais. Ele perde o precioso. Qual era o precioso? A revelação que Deus queria dar a ele na porta. Tem gente que por soberba perde o melhor de Deus. Por quê? Amã conspira matar não Mardoqueu agora,
todos os judeus. Quem é que tem a informação? E se ele fica no cavalo? Pede a informação da porta. Você sai da sua posição, você perde o precioso. Se não é ele, o judeu morria. Amém? Diga, Deus é pagador de honra. Eu começo e termino uma historinha rápida para vocês agora, para a gente entender de fato o que é honra. Vou gastar no máximo 2 horas e meia. Você tem alguma dificuldade com esse horário? Eliseu vai passando em Sunem. Lá havia uma mulher. E sabe o que a Bíblia dá a biografia dela? Ela era uma mulher. Ela era uma mulher. Ela era uma mulher rica. Observou que Eliseu passava e disse: esse homem é crente. Ei, profeta, o senhor não quer tomar um cafezinho em casa? Passa aqui tomar um café. E a Bíblia diz que quando ela passava, ela retinha ele, detinha ele. O café aqui em casa, quando o senhor estiver na região. Conforme ele entra, toma café, sai, ela virou para o marido e falou assim: ó, vamos aumentar o nível da honra. Por quê? Porque ele é um santo e a gente pode fazer mais do que esse cafezinho mago aqui. Nós temos dinheiro, então nós não podemos reter o que não é nosso. Esse homem viaja muito. Vamos fazer um quarto para ele. Porque ela era, eu pago honra com que ela não podia pôr colchão no chão para dormir. Porque ela tinha condições de fazer mas não fez só o quarto. A Bíblia diz que ela mobilou e fez o quarto aonde? Diga assim, lá fora, junto do muro. Por quê? Porque essa mulher é rica, essa mulher quer honrar, só que essa mulher é prudente. Ele é santo, ele é de Deus, mas ele é homem. E se é homem, não põe dentro de casa. Vai que ele passa, o marido está para o campo, como é que entra esse homem dentro de casa? É homem, é santo, mas bota o quartinho lá fora. É santo, é de Deus, mas é homem. Tem que manter, diz. Eu vou abrir um parênteses para te dar uma palavra agora. Mantenha o contato e evite o tato. Mantenha o contato e evite o tato. Esse negócio dessa paz do Senhor muito comprida é perigosa. Pai do Senhor, irmã. Ô pastor, não exagera não, que a irmã é minha amiga. A amiga sua é sua mulher. Amigo seu é seu marido. Já estou entrando no negócio de família aqui, deixa isso quieto. Escute. A Bíblia diz que ela fez um quarto. Quantos quartos? Mas não estava em dois. Pois quantas camas? Quantas cadeiras? Quantas mesas? Mas não estava em dois. Mas ela só discerniu Deus na vida de quem? Quem não é de Deus não tem quarto, dorme no chão, não tem cadeira e não tem mesa. Honre quem carrega alguma coisa que lhe pode acrescentar. Quando ela aplicou a honra, Eliseu disse: chama ela aqui. Por quê? Porque Deus é pagador de honra. Chegou para ela e disse: escuta, o que a senhora precisa? A senhora recebeu a gente aqui, deu café esse tempo todo, fez quarto. O que a senhora precisa? Ela disse: eu? Você está enganada, profeta. O que eu fiz foi voluntário. Eu tenho dinheiro. Não preciso de nada, não. Mas a senhora não tem nenhuma demanda para falar com o rei? Eu tenho influência com o rei. Não, senhor. Eu habito no meio do meu. E já vazando embora. Eliseu olhou e disse: Geazi, encontramos uma mulher que venceu Deus. Ela honrou e Deus não deu conta de pagar ela. E Geazi falou: é nada, já sondei a vida dela, eu tenho tempo. Ela não tem filho, o marido dela já não resolve mais nada, o velhinho já está fraquinho. E ela não falou nada porque ela já perdeu a esperança.
Já é um sonho que já morreu na vida dela. Por isso que ela nem tocou em assunto, mas ela não é feliz por completo. Chama ela de volta. Ô, Sunamita, vem cá, o profeta chamando. Olhou para ela e disse assim: escuta, mulher, no tempo da vida, você vai dar à luz a um filho. Quando o profeta disse isso, ela gritou: não mintas a tua serva. Por que essa surpresa? Porque aquilo é um sonho que já havia morrido, mas quando eu honro, Deus ressuscita sonhos que já morreram. Quando eu honro, Deus ressuscita sonhos que já morreram. Ai, a pico, face pipo, fuma. Ai, o que foi que morreu na tua vida? Vai ressuscitar nesta noite. Vai. Vai. Ah, vai. Vai haver ressurreição de sonhos. Oh, Espírito Santo. Qual era uma honra que é até hoje, mas nos tempos bíblicos, para uma mulher? A mulher que não dava luz era desprezível. Deus disse: quem paga honra recebe honra. Ah, tu desprezo acaba hoje. O teu desprezo acaba hoje. O teu. Ai, chica, andaraçu. Levante a tua mão. Áreas da tua vida que tem desprezo é porque não está tendo pagamento de honra. Assim diz o Senhor: alinha os pagamentos de honra, porque eu vou tirar a vergonha e colocar honra. Aonde você não está sendo honrado, eu vou te honrar a partir do momento que você aplicar o princípio de honra. Honre o teu Deus, honre o teu Deus, honre o teu Deus, honre a autoridade que ele estabeleceu, honre, e te prepara para receber honra, te prepara para receber honra, te prepara. Consegue dar mais um retorno para mim, irmão? Não sei quem mexe com o som, não estou vendo o som aqui. Tu é lerdo, hein, varão? Tá vendo me matar aqui, não... Cadê a menina? Aperta ele, fia. Aperte ele. Isso aqui só você ferroando para ele dar uma melhorada. Mas ele é bonzinho, agora você precisa ferroar ele. Tá na tua mão. E se ele não te honrar, conta pro teu pai, viu? Aleluia. Som. Oh, honra mais não, porque agora melhorou demais o som aqui. O sonho que já estava morto, ressuscita. E agora? 9 meses depois, a honra chegou. Eliseu, passa lá, come o pão. Ah, meu, e agora? O quartinho do senhor tá já no jeitinho. Roupa de cama trocadinha. Dinheirinho para o senhor ler os pergaminhos, tá lá. Pode subir para lá. Jazinho, você fica aí pra beirada da casa, vê se tem uma brecha para você aí. Você é bisbilhoteiro mesmo, cuidando da vida alheia. Descansando. Você ri, mas é sério, irmão. Interessante que todo homem de Deus tem um Geazi do lado. Menino cresce. Tinha não. Tinha um pior, né, pastor? Vai pro campo com o pai. Chega lá no campo, dá uma meningite brava no menino. Ele grita: ai, minha cabeça! Quando o pai olha, o menino já está morrendo. Corre com o menino. Chega em casa, o menino morreu. E agora? Uma coisa é nunca ter sido mãe. Outra coisa é Deus ter surpreendido ela para ser mãe e agora perdeu o menino. O pai chega e diz: só morreu o menino. Não tem o que fazer, não. Vou sepultar ele. Prepara o velório. Ela disse: velório?
Tem um quarto aqui que o nome desse quarto é honra. E a honra que eu dou é para cima. E tudo que sobe, pega esse menino e bota lá naquele quarto lá. Jumenta! Traz a jumenta para mim. Eu vou à procura do profeta. O marido disse, não dá para ir. Tem dia certo para ir. Tem dia certo quem não honra. Quem honra tem acesso contínuo. Quem honra tem acesso contínuo. Quem honra tem porta aberta sempre. Quem honra tem acesso com frequência. Repataca super pipo. Quem honra tem acesso. É que o pastor tem uma panelinha. E por que você não vem ser a tampa dessa panela? Vem para essa panela, santo de Deus. Vocês riem, mas é sério, irmão. Eu conheço esse trem. Aqui não é só pregador, eu conheço o pós-púlpito. Irmão, Jesus é bom, mas o povinho que segue Jesus é complicado. Não, pastor, só vai almoçar na casa do grupinho. Você já convidou para ir na sua casa? Ou ele tem que adivinhar, chegar lá na hora do almoço? Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: crente que nunca levou o pastor dele na casa dele para pagar a honra, está perdendo bênção demais. Pastor, não dou conta de dar um almoço, pastor Eliseu. Cearense come carne demais. Faz um café e um cuscuz. Uma carne seca, já ficou carne, né? Já ficou, não tem. Aqui vocês não escapam fácil, não. Cuscuz com linguiça, com mais ovo e trem todo. Como é que é o nome da sua esposa, pastor? Antônia pode pegar a agenda. Essa mulherada agora e esses homens vai fazer uma agenda aqui pro final do ano e esquece. Embora com as panelas em casa. Depois que o teu líder entrar na tua casa, sentar na tua mesa, fizer uma oração lá, você vai ver que muita coisa vai mudar na tua casa. Quem honra tem acesso, diga acesso. O marido disse, não é dia. Ela falou, é, sim, senhor. Lá vai ela. Eliseu tinha passado, tinha comido, tinha dormido, seguiu viagem. Quando ele olha de longe, esse Geazi, a sunamita está vindo lá. E essa mulher tem credo na casa. Espera ela chegar aqui, não. Aonde tem honra, tem favor. Corre lá e pergunta o que ela precisa. E se for algum BO com o marido dela, resolve. Pergunta se tem algum BO com o filho. E pergunta se tem com ela. Qual o problema com ela, com o menino e com o filho? Geazi corre. Vai bem com a senhora? Sim, senhor, vai bem. Uá. E com o menino? Bem também. E com o marido? Bem também. Ela não conta problema para quem não pode resolver. Vai acrescentar o quê? Se não aumentar mais um que sabe do problema. Deixa a tua boca, você ganha mais. Comunica com quem pode ajudar você. O Geazi olhou e disse, nada, só precisa. Dá licença, sai da frente. Quer falar com quem é de Deus. Vai se aproximando, quando ela se aproxima do Eliseu, ela caiu aos pés dele, chorando, angustiada. Chega o Geazi, porque ele era terrível, querendo arrancar ela. Eliseu falou, deixa Geazi, não tira a mulher não, miserável. Ela está angustiada de espírito, e o Senhor não me revelou. Olha, irmão, quanta coisa eu revelar para Eliseu. Mas tem luta que você passa que Deus não revela para ninguém, você tem que aguentar só. O Senhor não me revelou o que está acontecendo, Geazi. Ela precisa falar. Depois que ela chora bastante, ela disse assim, homem de Deus, eu não te pedi filho algum. Só que depois que eu tive, eu gostei dele. E deixa eu falar, sabe aquele quartinho seu, aquela sua cama? Nunca mais só dorme nela. Que nela agora tem um defunto.
Meu filho está lá naquele quarto lá. Ele está morto. Eliseu disse: vamos resolver. Pera. Bordão. Catou o bordão. Disse: Geazi, corre lá. Ressuscita esse menino para mim. O Geazi cata o bordão. E ela? A senhora não vai para ver o menino vivo? O profeta, eu respeito o senhor, mas esse obreiro não vale nada não. Isso não vai dar nada não. Eu vou ficar aqui. O senhor vai ter que ir lá. Só não adianta o senhor mandar ele não. Isso não vira nada. Irmão, tem uns que a igreja recebe domingo à noite para pregar, porque é o jeito. Só para o pastor, vai pôr esse cara para pregar. Meu Deus, vai acabar com o culto. Fulano de tal vai assumir a congregação. Jesus, aquela curva de rio vai vir para cá. Será que o pastor perdeu a visão? Não, é que o pastor acredita. O coraçãozão do pastor é grande. Quer ver até onde pode ir com aquele miserável. Vai lá, Geazi. Ô, Sunamita. Não. Eu vou ficar aqui com o senhor. Eu fico no ambiente da honra, no lugar da honra, no pé da honra. É aqui que eu fico. Ele chegou lá, meteu o bordão. Levanta, menino. Levanta, menino. Vamos mandar enterrar esse menino, que é melhor. Isso é o obreiro meia boca, irmão. Ele acha que ministério é coisinha fácil. O problema não é meu, o problema é do profeta. Foi ele que profetizou. Foi ele que disse que esse menino ia nascer. Eu não estou nem aí se ela ficar decepcionada. Eu não estou nem aí se ela escandalizar. Eu não estou nem aí, eu não sou o profeta. Então ele chega na congregação, não trabalha, não visita. Ele faz o negócio de qualquer jeito. Por quê? Eu não sou o pastor. Não ensino os irmãos a contribuir. Por quê? Estou nem aí. Foi eu que fiz a conta, foi o pastor, ele que paga lá. Não. Ele volta. Eliseu, o menino, levanta não. Eliseu, pô, bora lá. E a mulher agora ela volta com quem tem. A Bíblia diz que ele chegou, subiu para o quarto, fechou a porta. A mulher ficou lá embaixo. Serviço mal feito, a incredulidade está reinando, porque já tinha tentado, o menino não ressuscitou. Ele deitou-se sobre o menino, colocou a boca na boca do menino. Está pensando que a autoridade tem vida fácil, irmão? Deitar sobre o morto até levantar. Porque lá embaixo tem alguém que acreditou no ministério dele. Lá embaixo tem alguém que não pode ser decepcionado com a honra. Não pode envergonhar, não pode escandalizar. Isso é a pressão do ministério, isso é o dia a dia do ministério, irmão. Isso é o peso que o pastor carrega. Pessoas que acreditam nele. Acredita que foi Deus quem usa, que levanta, que estabelece. E nós não podemos decepcionar. Essa noite eu dormi 2 horas no avião vindo para cá. Foi o tempo que eu tive de dormir. E o que é que vocês têm a ver com isso? Eu devo pregar de manhã, eu devo pregar à tarde. À tarde nós passamos do horário, porque o céu bradou. Então não deu tempo no hotel trocar minha roupa. Não tem problema, vocês não têm nada a ver com isso. O pastor é autoridade, diz, fala de finanças. Eu não sei falar de finanças em 5 minutos, então eu gasto 40, prego a mensagem de finanças e assumo agora para concluir. Estou mais quebrado do que arroz de terceira, mas vocês não têm nada a ver com isso. Por quê? Porque vocês vieram crendo, acreditaram que teria uma palavra, que teria um culto, que teria um obreiro. Eu preciso transbordar, eu preciso entregar. Obreiros, não seja meia boca, não seja covarde, transborde o máximo, entrega o máximo, dá o teu melhor. Ah, pacaia pipa rapacá. Dá o teu melhor, dá o teu melhor, dá o teu melhor. Transborda tudo que Deus te deu. Transborda tudo que Deus te deu. Dá o teu melhor.
capai, achou, pepipo, copapai. Mbaripa, catarito, copantaraca. Diga comigo, aonde tem honra, tem dedicação. Honre o que Deus confiou. Honre o ministério que Ele te entregou. Honre os milagres que Ele já realizou através do seu ministério. Ó, boca com boca, pé com pé, mão com pão, olho com olho. Uma vez, nada. Duas vezes, nada. Eu não desço para dar notícia de enterro, eu só desço para dar notícia de ressurreição. Eu não desço para dar notícia de morte, eu só desço para dar notícia de vida. Qual o problema? O problema é que está frio. Eu vou aquecer ele. Eu vou aquecer ele. Eu vou aquecer ele. O problema é que está frio. O problema é que está frio. Aquece. 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 Começa a aquecer. Começa a aquecer. Você tem com o que aquecer. Você tem com o que aquecer. Hey, pipa, paripacá. Ripacá e a pipa com espírito. 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 Oh, esteja em pé em nome de Jesus. Diga, onde tem honra, tem vida. Eu termino dentro de 3 minutinhos. Meu horário está estourando, escute. O menino Ressu a devolveu para ele. E agora? Agora Jeová chega e diz assim: Eliseu, eu vou trazer uma fome nessa terra. É, Jeová. Faz o seguinte, comunica com a sunamita, porque quem honra tem informação privilegiada. Fala para ela vazar daqui que vai ter fome nessa terra. Manda ela sair para buscar pão. Eliseu chama ela e diz: sai, peregrinar. Quando ela sai, o MST vai e invade a fazenda dela. Esse miserável é antigo. Deus, por graça e misericórdia, vai lá, cura Geazi da lepra que havia recebido de Naamã, porque precisa dele para dar testemunho dela. Aí o rei, capítulo 8 de 2 Reis, viu Geazi passar e disse assim: Geazi, conta para mim um dos feitos de Eliseu, você que andou muito com ele. Ah, Eliseu era tremendo, é um homem fora de base, um homem fenomenal. Mas vou te contar uma. Lá na cidade de Sunem, tinha uma mulher rica, tinha uma fazenda lá. Quando a gente passava, sabe o que ela fez? Ela começou com um cafezinho, pãozinho de queijo, e subiu o nível do negócio. Desse cafezinho, sabe o que o trem virou lá? Virou um quarto rei. A gente não tinha outra parada, o negócio era lá. O profeta dormia na cama. Lá na casa, lá em Sunem, rei, na terra dela, esse quarto tá lá junto do muro. É mesmo. Quando Geazi olha na fila, ô rei, essa fila é do quê? Essa fila é do pessoal que está reivindicando terra, porque agora a crise passou e quer voltar e está tendo uma confusão. Tem gente que entrou na propriedade de gente. Uai,
Essa mulher que está ali, ó, é ela. E o menino que eu estou falando para o senhor, que o Eliseu ressuscitou, é aquele ali. O rei diz, não acredito. É ela, rei. Ô, pessoal, tira essa mulher da fila para mim, traz ela aqui. Esse rapaz contou um negócio acerca da senhora aqui. Diz que a senhora tem um coração muito grande. Diz que a senhora transbordava, fazia café, dava pão de queijo. Dizia que comeu muitas vezes na sua casa, é verdade? Sim. E diz que a senhora fez mais uma coisa, fez um quarto lá para o profeta, e depois ele profetizou, a senhora teve um menino, o menino morreu, ele orou, o menino ressuscitou. Sim, o meu filho é esse aqui, rei. E qual o problema da senhora? É que quando eu saí de lá, o MST entrou e eu queria voltar, minha fazenda está ocupada. O rei, o quê? Vem cá, rei! Psh, psh, psh. Tá vendo essa mulher aqui? Vocês do censo aí? Restitui! Diga assim, aonde tem honra, tem restituição. Aí o pessoal apressa para documentação, restituição, batalhão se prepara para tirar o MST de lá, restituição. Quando eles vão saindo, o rei disse, volta aqui! Que foi? Restituição é pouco. Faz para mim a conta da renda dos 7 anos que a terra ficou parada e paga a renda para ela. Eu vou terminar assim nessa noite. Quem não comprou, vai me honrar comprando. Compra um, compra dois. Eu não posso levar esse livro todos para trás. Tem bastante, mas pelo menos mais uma caixa eu preciso vender a vocês. Então isso é um detalhe. Se da vossa parte socorro não vier, de outra virá. Fique em paz. Faça o que você pode. Agora você vai terminar assim, ó, abraçando, igual eu vou abraçar o pastor Eliseu, e diga para a pessoa assim, ó, vale a pena honrar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, quero ser bem sucinto. Já fiz os meus agradecimentos a todos. Só Deus vai recompensar vocês. A gente passa puro
Ontem eu fiquei preocupado com o nome de irmãos que estavam na igreja à tarde, porque tudo é feito com muito sacrifício. E a gente olha para a igreja, vê aquele nome bem resumido, mas Deus sabe como trabalhar em nossa vida. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Não vou falar o nome. Se eu tivesse falar o nome aqui, eu ia falar da Elisieta, porque ela fez tudo isso aqui, irmão, não cobrou nada. Como sempre ela faz. Mas eu tenho certeza que hoje ela aprendeu o que ela está fazendo. Porque quando você honra a obra de Deus, você também está sendo honrado. Eu louvo a Deus pela vida dela, porque todos os trabalhos que ela está enfeitando a igreja. Isso fica barato não, irmãos. Isso fica caro e ela não é rica, materialmente falando. Mas tenho certeza que a partir do momento que ela começou a fazer isso, a vida dela materialmente melhorou mais de 100%. Tenho certeza disso. Então, que Deus abençoe. Você, Paulinho, pelo empenho, viu? Aí o Davi, que pegou também a maioria do nome das pessoas que iam participar. O pastor Moacir teve um pouquinho ausente, mas eu, dado é empresário, e quem é empresário não tem muito tempo para a obra de Deus, não. Tem que cuidar das coisas, toda a diretoria, todo o ministério, todas as irmãs e os irmãos do campo. Fico tão feliz de ver ali os irmãos lá de Matozinho, né? Da onde que eu imaginei que um dia eu voltaria a ser pastor ali dessa turma, né? Mas o trabalhar de Deus, irmão, não tem explicação, né? Ver ali o Marino lá do Ceará, coisa boa, né? Sobrinho e patrão, viu, irmãos? Quando eu tô lá, a casa dele é igual a casa da Sulamita, viu? Tem o meu quartinho lá, tem o meu ponto de comida. Vira um hotel pra gente, a casa dele. E não é só pra mim, não. Qualquer um chega lá. Sim ou não, Paulinho? Paulo César, o Paulinho aqui, que já estiver lá. Davi. A casa dele é um hotel para quem vai para lá. Pode ser qualquer pessoa. Se chega lá falando, eu conheço o pastor Eliseu lá em Minas Gerais, nem que ele nunca tenha visto. Ele falou que Pedro pediu. Sabe o que ele faz, irmão? Ainda dá carro para você andar. Meu sonho esse dia tá com pressa. Poucos dias atrás foi um irmão lá do Cuiabá. Eu falo que ele é mais crente do que eu, porque eu pegar meu carro para deixar o outro andando e eu andando a pé, Deus me livre que eu não faço isso. Não vai adiantar, não. Vai puxar e vai parar. Então ele deu o carro e ficou sem carro. É porque eu tô velho, né? E velho não aguenta andar a pé. Vamos orar agradecendo a Deus, gente. Loucura, hein? Irmãos, a irmã Alice está presente? A irmã Alice está lá na cantina, irmãos. Olha, a irmã Alice, mas a irmã Vânia, nós temos aqui um trabalho das crianças. Vocês viram esse trabalho? Teve trabalho da até gastar 10 mil. Você sabe quanto é que ela me pede? A coisa que ela me pede é só que eu deixe ela vender alguma coisa para ajudar a cuidar do trabalho das crianças. Nada mais do que isso. Até porque ela me conhece. Se pedir também, sabe que não tem. Então é melhor não pedir. Mas é só isso, irmão, que ela pede. Eu deixo ela programar o trabalho e dê liberdade para... Eu já vi Davi ficar